Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Eneagrama na Prática. Hoje eu tô aqui de cenário novo, né? Mas esse vai ser o nosso cenário a partir de agora. E nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. André, como é que eu faço para usar o Eneagrama na prática? Porque às vezes eu conheço ali os perfis e não sei exatamente como usar isso na minha vida. Eu sei que quando eu entendo o meu perfil, isso já traz uma mudança. Eu sei que quando eu compreendo o meu tipo de personalidade, isso já me ajuda a melhorar um pouco o meu relacionamento com as pessoas. Mas ainda não é algo palpável, eu não consigo ter algo concreto que eu diga assim, eu sei, eu faço, é desse jeito e gera tal resultado. Então, muitas pessoas me perguntam exatamente sobre isso. Como eu ensino Eneagrama há 15 anos, eu já ouvi isso muitas e muitas vezes. E eu não sei se você sabe, mas a minha grande missão é te ajudar a colocar o Eneagrama justamente de forma prática no teu cotidiano. E é por isso que eu, André Guimarães, vou trazer hoje algumas dicas aqui para você de como você pode fazer isso. Mas antes, eu quero ver se você se identifica com algum desses questionamentos, que são aqueles que com mais frequência eu costumo ouvir quando as pessoas vêm trazer essa dúvida para mim de como implementar o Eneagrama. Primeira coisa que as pessoas dizem é assim: não consigo identificar o perfil das pessoas, André. Eu aprendi, eu entendi, eu estudo, mas é tão desafiante. Às vezes eu acerto, às vezes eu não acerto. E aí vem o segundo, caso, que é a questão do achismo. Porque no fundo, a sensação que a pessoa tem é assim, André, eu olho as características, eu olho o comportamento e eu acredito que seja aquilo. Ou então, não, eu tenho muito estudo, já li muitos livros, já fiz alguns cursos, mas eu ainda estou no achismo, porque eu não tenho convicção daquilo. E eu não tenho nada assim que me dê uma certa clareza, uma certa metodologia para me dar uma certa garantia de que aquilo que eu estou realmente percebendo faz sentido, que existe ali por trás realmente a identificação do perfil da pessoa. A outra coisa também é que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, André, eu até entendo que o Eneagrama pode me ajudar, mas eu não sei como implementar. Eu não sei como fazer. Sabe, usar o Eneagrama é diferente, por exemplo, de eu pegar um teste, sei lá, DISC, e lá aplicar, pegar o resultado e saber como fazer. Deu um resultado X, e aí o Eneagrama eu faço o quê? É a mesma coisa de eu dizer assim, nossa, eu vou te ajudar a usar uma técnica de PNL, e aí essa técnica vai ajudar a reduzir a ansiedade. E aí as pessoas dizem, eu chego, pego, aplico a técnica, reduzo a minha ansiedade. Mas com o Eneagrama, para que serve? Assim, como é que eu faço? Existem inúmeras maneiras de você usar o Eneagrama. Eu vou trazer pelo menos 3. Com mais frequência a gente trabalha dentro da formação profissional. A gente tem a linha do desenvolvimento humano. E aí, quando eu digo desenvolvimento humano, é quando a gente utiliza o Eneagrama dentro de processos de psicoterapia, quando são os psicólogos que vão aplicar, dentro do processo de coaching, somado a técnicas como PNL, como hipnose, para fazer processos terapêuticos. E aí você consegue acelerar o resultado e gerar ganhos transformadores para os seus clientes. A outra aplicação é na parte de aprendizagem. Se você trabalha com algum tipo de metodologia de ensino, seja para adultos, seja para jovens, você vai aprender como utilizar o Eneagrama de uma forma concreta para poder acelerar essa aprendizagem das pessoas que você está transmitindo seu conhecimento. E a terceira linha é exatamente o Eneagrama voltado mais para gestão e liderança. É quando você usa o Eneagrama para desenvolver times, desenvolver lideranças, desenvolver culturas dentro da organização, desenvolver uma cultura dentro daquela organização. Essas 3 linhas de atuação é o que com mais frequência eu ensino os meus alunos a utilizar o Eneagrama. E aí eu vou também te ajudar a entender como é que isso é possível. A gente tem uma metodologia? Tem sim. Existem maneiras de fazer isso? Sim. Hoje, ao longo do somatório desses 15 anos, junto com outras formações que eu tive, eu fui desenvolvendo um método que vai te dar clareza de um passo a passo de como você pode utilizar o Eneagrama para desenvolver as pessoas. Mesmo sendo de linhas diferentes, André, sim, a gente tem essas 3 aplicações dentro das formações. Mas eu quero também trazer o 4º desafio que as pessoas costumam enfrentar, Porque as pessoas às vezes dizem assim, nossa, André, para mim o Eneagrama é só identificar o tipo das pessoas. Para mim o Eneagrama é só saber o número. Se você passa por qualquer um desses 4 aspectos, não conseguir identificar o perfil das pessoas, de ter a sensação de que está no achismo, de perceber que não existe um método que te traga clareza, ou de às vezes você simplesmente não conseguir ver como aplicar isso de forma concreta, eu vou te ajudar aqui nesse vídeo em como resolver esses seus questionamentos. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que é muito importante você também entender em que nível de conhecimento que você está no Eneagrama. O que acontece? O Eneagrama, quando você vai se apropriando dele, do conhecimento dele, você passa por vários
várias etapas, várias fases do amadurecimento desse conteúdo dentro de você. Aí, André, e qual é a teoria que embasa isso? Essa teoria é baseada nos 15 anos de ensino que eu fui observando dos meus alunos e eu mesmo fui praticando isso. Eu percebo que existe claramente 4 etapas que são muito significativas. E eu vou começar a explicá-las e pode ser que você se identifique nelas. A primeira é quando eu estou ainda a nível de conhecimento da ferramenta, ainda num nível meio que mental daquilo. Eu estou entendendo o que é o eneagrama, eu estou entendendo os tipos, eu estou entendendo as coisas, mas ainda aquilo parece muito só com uma espécie de teoria. Não é necessariamente uma coisa aplicável. É como se eu dissesse, eu sei, mas eu não sei fazer. O primeiro nível da compreensão do eneagrama é quando a gente tem esse nível de conhecimento da técnica, de conhecimento dessa sabedoria. E às vezes você pode estar nesse nível ainda, se apropriando do conhecimento e já está querendo aplicar. E aí talvez aí seja o seu primeiro desafio. Ainda falta sedimentar alguns conhecimentos que são centrais. Como o quê? É importante eu entender os perfis de personalidade, mas é muito importante eu entender a dinâmica que existe entre eles. Então sim, para você começar a utilizar o eneagrama, é muito importante que você domine conceitos como os tipos, os instintos, os subtipos e as flechas. Ah, André, e as asas? É interessante, não é tão necessário, mas é interessante. Pode ser muito bem utilizado também. Então, sim, para você querer trabalhar, desenvolver outra pessoa com eneagrama, parte-se do princípio que você primeiro domine esses conteúdos. Se você não sente que domina, se você sente ainda que trava, que engasga, que não tem compreensão disso, provavelmente isso vai ser um grande obstáculo na hora que você for implementar qualquer tipo de atuação do eneagrama em relação a outras pessoas. A segunda coisa é quando eu começo a praticar esse conhecimento na minha vida. O que eu vejo de desafio é porque às vezes as pessoas elas querem aplicar o eneagrama com outras pessoas, quando nem elas mesmas vivem uma transformação através do eneagrama. E aí as pessoas dizem assim, nossa, eu tenho dificuldade de identificar o perfil de outra pessoa, de reconhecer, de perceber a diferença entre os tipos. Por quê? Porque ninguém aprende a identificar o tipo de outra pessoa. A gente aprende a reconhecer no outro aquilo que existe em nós. Capta essa mensagem que eu estou te dizendo. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a melhor maneira de você conseguir perceber se a pessoa é do tipo X, Y, Z, de você refinar essa percepção, é você, acima de tudo, ser capaz de perceber esse tipo dentro de você também. Primeiro porque nós temos os 9 tipos dentro de nós. Por que às vezes eu tenho facilidade de reconhecer uma pessoa que tem o mesmo perfil que eu? Vamos supor que eu sou tipo 4 no eneagrama, né? E aí eu conheço um outro tipo 4 pelo, a gente brinca, pelo arrastar da chinela, pela forma como a pessoa respira. Ixi, eu senti aqui, é uma vibração, a pessoa deve ser 4 também. Às vezes eu digo assim, ah, mas eu consigo perceber um 4 de longe, mas eu não consigo ter facilidade de reconhecer quando a pessoa é um 8, quando a pessoa é um 7, eu fico na dúvida, quando a pessoa é um 3, eu sempre confundo 3 com 7. Por que às vezes existe essa confusão? Uma das questões que pode fazer com que você tenha essa confusão é porque você ainda não consegue perceber como esse tipo funciona dentro de você. No momento que você começa a entender o que é ser 3, o que é ser 7, porque você consegue perceber o 3 que existe dentro de você e o 7 que existe dentro de você, fica fácil de você perceber esse mesmo padrão em uma outra pessoa que não é você. Quando eu aprendi eneagrama, não sei quantos anos atrás, eu ouvia sempre as pessoas dizerem assim, a melhor maneira de você conhecer o outro é, acima de tudo, conhecer a si mesmo. Aquilo não fazia muito sentido para mim na época. Hoje, ao longo desses anos, faz muito sentido, porque no fundo eu não analiso o outro, eu apenas reconheço nele o que já existe em mim. Mas eu só vou fazer isso se primeiro eu for capaz de identificar esse padrão dentro de mim. Então essa é a segunda coisa, pratique o eneagrama na sua vida. Reconheça como é que é cada um dos 9 perfis funcionando dentro de você. Porque quando você perceber isso, você vai reconhecer isso também nos outros. Porque é como se você estivesse vendo uma parte de você em cada pessoa que está fora de você. Qual é o terceiro aspecto? O terceiro aspecto é que quando você consegue fazer isso, aí você vai conseguir identificar no outro. Mas uma coisa que é muito importante você saber, e eu costumo ensinar muito isso aos meus alunos, é ninguém sai rotulando as pessoas. Ninguém sai bancando de guru, apontando o dedo e dizendo para a pessoa qual é o perfil dela. Até porque, deixa eu te dizer, se você pretende trabalhar com eneagrama, a chance de que isso
bloqueia o teu cliente em relação à ferramenta é muito maior do que trazer qualquer tipo de benefício. É tanto que dentro da formação que a gente proporciona, né, para os nossos alunos, a gente ensina um método, e esse método ele é muito assertivo. O nosso aluno ele até tem ali a compreensão de qual é o perfil da pessoa, mas a gente sempre ensina que, acima de tudo, você deve respeitar que o outro perceba qual é o perfil dele, que o outro tenha o seu momento de autoconhecimento. Então, a primeira coisa é você perceber isso, perceber o quanto que você está sendo empático, inclusive perceber qual é a real intenção que você tem ao tentar identificar o perfil daquela pessoa. Então fica atento a esses movimentos, né? Porque às vezes a gente sem querer acaba usando o Eneagrama de uma maneira que não é tão positiva. O quarto aspecto é direcionar o outro. Somente quando eu consigo entender cada um dos tipos, consigo sentir e praticar cada um deles na minha vida, dar nome a eles. Somente depois que eu passo para a fase 3, que é quando eu consigo identificar no outro aquela parte de cada tipo que existe em mim, é que eu começo a estar pronto para poder saber qual é o melhor caminho para orientar outra pessoa dentro da lógica do Eneagrama a se desenvolver. E isso leva tempo, isso leva muito tempo, por sinal, até você chegar lá. Vixe, André, então trabalhar com Eneagrama é um negócio que é inviável. Seria se não houvesse um método eficaz para te ajudar a acelerar esse processo. Seria se não houvesse uma metodologia que vai te ajudar a compreendê-los de forma muito clara, muito prática, de uma maneira muito objetiva. Depois, vai te dar uma noção muito clara através de exercícios práticos que você pode fazer para identificar esses perfis dentro de você. E, por último, te ajudar a ter clareza de como é que cada perfil tem um caminho específico de crescimento. Como você pode orientar essa pessoa? Hoje, ao longo de muito estudo, a gente consegue ter essa metodologia bem definida e te ajudar a tornar viável esse aprendizado, né? E proporcionar para você a possibilidade de se tornar um terapeuta, né? um analista, um especialista em comportamento através do Eneagrama. O que é importante você saber é que antes mesmo de você pensar em desenvolver as pessoas dentro dos perfis dela, eu quero te dar uma dica muito importante. Comece trabalhando os centros de inteligência. Vai por mim, capta essa mensagem. Às vezes a gente quer ir muito, porque a gente pensa assim, não, se eu ajudar a pessoa a identificar o tipo dela, já vou revolucionar a vida dela, já vou fazer muita coisa. Ok, mas às vezes a pessoa ela não consegue identificar aquele perfil com muita facilidade porque a própria autopercepção dela está distorcida, que às vezes ela não está no momento pronto. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar com as mãos atadas? Não. Então se você está começando a usar o Eneagrama, a desenvolver o Eneagrama, a querer ajudar outras pessoas usando o Eneagrama, eu te recomendo fortemente que comece a trabalhar a sua capacidade de perceber qual é o centro de inteligência dessa pessoa. Será que essa pessoa ela tem um perfil mais emocional, ela é mais racional, ela é mais visceral? Primeiro, que você consegue identificar isso com muito mais facilidade do que identificar o perfil da pessoa. Então você já derruba ali por terra a ideia do achismo, porque você tem mais facilidade de estar ali com uma coisa palpável. Segundo, são menos critérios, né? Até para você apresentar para a pessoa. Você não, ao invés de explicar ela 9 tipos, você vai apresentar 3 centros de inteligência. Terceira coisa, os centros de inteligência nos ajudam a perceber várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, dá para interferir nos nossos relacionamentos profissionais, pessoais, em várias questões. Então você vai ter como trazer vários ganhos e aumentar o nível de consciência dessa pessoa numa perspectiva muito grande na vida dela. A minha sugestão muito forte aqui, como uma pessoa que já trabalha com isso há bastante tempo, é começa a ajudar as pessoas a tomarem consciência desse centro de inteligência, a utilizar esse centro de inteligência como algo já prático na transformação delas, a já perceber que existem pessoas que têm um centro de inteligência diferente do delas e por isso já agem diferente do delas, isso já vai despertar nelas o interesse de querer aprofundar. Então, a minha dica para você é essa. Foca no centro de inteligência, começa por aí e vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai procurando métodos claros, vai procurando formações que te deem esse embasamento e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muita coisa. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você para te dar um start, né? De alguns desafios que a gente encontra. Já te dei essa dica clara de foca no centro de inteligência que vai te ajudar. E eu vou deixar aqui outros vídeos para que você também possa ir aprofundando. Eles devem aparecer em algum lugar por aqui e vai te ajudar a ir mergulhando um pouco mais no mundo do Eneagrama, tendo muito mais clareza quais são os desafios, como você pode fazer isso de uma maneira mais clara e vai ser muito bom para você
já colocar isso de forma prática e concreta na sua vida. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, aproveita, curte, deixa teu comentário, eu vou adorar responder, ficar sabendo da sua opinião sobre esse vídeo, e aproveita e se inscreve no canal para você garantir que vai ficar por dentro de todas as novidades que estão vindo pela frente. Afinal de contas, o Enneagrama mudou minha vida e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua também.